Olá, muito bem-vindo ao BMC Talks. Você sabia que cerca de 30 milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana? Segundo a Embaixada Italiana no Brasil, isso equivale a 15% da nossa população. E o número de pessoas que buscam por este reconhecimento tem crescido significativamente nos últimos anos. No programa de hoje, a gente recebe Michele Gobbi, especialista da Gobbi Cidadania, para abordar os principais pontos deste processo de reconhecimento. Michele, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com a gente, sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade de abrir as portas do canal de vocês para a gente falar de um tema tão importante, de um direito que grande maioria dos brasileiros tem e muitos não sabem disso. Exatamente. A gente tem um número impressionante, né? Eu estava vendo ali 30 milhões de brasileiros, cerca de 15% da população tem esse direito. Para a gente começar, né, e falar mais sobre este tema, quais são os benefícios? Vamos pensar nos principais benefícios ou naqueles que são mais valorizados pelos brasileiros que buscam a cidadania italiana? Bom, eu acho que o processo de cidadania italiana, ele traz para a grande maioria das pessoas uma oportunidade, né? Uma liberdade geográfica, eu diria. Em pensar que você pode viver em muitos países, você pode viajar para mais de 190 países sem necessidade de visto. Isso abre portas, abre uma oportunidade gigante para você, para os seus filhos, e essa cidadania ela é transmitida, né, para gerações. Então, é a oportunidade de você trabalhar em qualquer país da União Europeia, ir para os Estados Unidos sem visto, os seus filhos poderem ir fazer faculdade fora. Então, eu ficaria aqui o dia todo falando da grande oportunidade que esse passaporte italiano nos propõe. Michele, você falou sobre essa oportunidade, inclusive, de estudo para quem sonha estudar na Europa. Quais oportunidades específicas a cidadania oferece quando a gente pensa, principalmente ali em termos de acesso à universidade, a bolsas de estudos? Grandes universidades da Europa têm um número limitado para estrangeiros, né? Então, você estando no processo do passaporte italiano, você acaba entrando nessa oportunidade maior de você angariar uma vaga nessas universidades. Então, além dos valores do preço, que também acaba sendo mais barato fazer a universidade tendo o passaporte italiano. Consegue ter um acesso a um benefício, por exemplo, de uma bolsa de estudo? Com certeza, pagando como um cidadão local um valor bem menor. Em relação ao acesso como um todo, né, talvez essa liberdade também de circulação, você falou ali que dá acesso a 190 países, mas dá essa liberdade também de circulação na União Europeia, isso acaba sendo um grande atrativo. Como que você enxerga, né, essa possibilidade disso impactar a vida de quem, de fato, deseja viver na Itália ou em algum país ali europeu? Bom, a gente tem tido uma procura imensa de brasileiros que têm esse desejo de morar em algum país especial da União Europeia. Então, muitos brasileiros têm ido para Portugal, para Espanha, para Itália também. Então, essa cidadania te abre essa oportunidade de você escolher onde você quer morar. Inclusive, para a gente tentar entender um pouquinho mais ali, né, os países, você falou, tem muitos desejos dos brasileiros em morar em muitos países. Quais países que podem, né, ali talvez os mais requisitados que podem ser visitados por quem é um cidadão italiano, sem a necessidade de fato dos vistos? Como que isso transforma a experiência também de quem viaja mais frequentemente? Por exemplo, além da União Europeia, que você tem livre circulação, a gente não pode deixar de falar dos Estados Unidos, que você não precisa de visto, né? Você pede o ESTA, que é uma autorização de viagem que você faz online rapidamente. Dentro de algumas horas você já recebe essa confirmação por e-mail do teu ingresso no país. Japão, você não precisa de visto, Austrália, enfim, tem uma série de países que com o passaporte brasileiro acaba ficando mais difícil, com o italiano você tem muito mais oportunidades dessa liberdade geográfica. Michele, a gente estava falando a quantidade de brasileiros ali que a gente tem, né? Essa possibilidade, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem ali uma descendência de um italiano, mas não sabe de fato se ela se enquadra neste perfil. Entender um pouquinho, né? Quais são ali os limites de gerações, os requisitos especiais para quem quer, né, ingressar, dar entrada aí a um pedido de cidadania italiana? Bom, a grande maioria das pessoas nem sabem que tem esse direito. As pessoas pensam, especialmente no limite de geração, a Itália ainda é um dos poucos países que não implantou limite de geração, como fez a Espanha, Portugal. A Itália ainda tem essa oportunidade para a gente. Então, assim, em pensar que nós somos quase 30 milhões de brasileiros descendentes e as pessoas não aproveitarem disso para os filhos e até para a gente. Então, essa
saber que você tem direito, às vezes as pessoas ficam, mas eu não vou fazer porque é o meu avô, é o meu bisavô, eu nem sei da documentação, eu não sei onde buscar. Então, muitas pessoas não sabem realmente que tem esse direito. Então, a gente faz uma pesquisa para entender e para buscar essa história de cada um. Acho que você tocou num ponto muito importante. Tem muita gente que fala, não sei se eu tenho esse direito, meu avô, meu bisavô, mas acho que também tem muita gente que muitas vezes pensa, eu não tenho intenção de morar fora, para que eu tiraria uma cidadania, né? E aí você falou também um ponto, acho que é interessante a gente comentar, que acaba sendo também para as futuras gerações, para os filhos ou para os netos dessa pessoa ali, entender um pouquinho, né, de como que funciona, mesmo para quem não tem essa ambição de morar na Itália ou em algum país da União Europeia, por que ela tiraria essa cidadania? Quais outros benefícios que você enxerga que é importante a gente detalhar mais aqui para o nosso telespectador? Eu acho que a grande maioria dos meus clientes, em especial, eles buscam um retorno raiz. É o amor à pátria, é o amor para saber de onde você veio. Então, eu acho que isso é muito mais importante também. Claro, tem uma série de oportunidades, que a gente fica aqui falando de viagens e tudo mais, de morar em outro país, mas o amor à pátria e saber, né? Eu acho que o italiano, em especial, ele não perde a raiz. Você pode passar 3, 4 gerações, por exemplo, o meu pai, o meu avô, a gente não perde aquela cultura dentro de casa. Então, eu acho que é o amor que a gente tem pelo nosso país, por saber que a gente veio da Itália, que é um país tão lindo, tão amado pelo mundo todo. Eu acho que é o amor mesmo. Acaba movendo, né, muito nisso. Com certeza. É interessante. Michele, e aí você também falou na questão do processo ali, de começar com algumas documentações, estes passos iniciais, para quem não está talvez familiarizado, a GOB é muito referência, especialista, uma grande referência nesse tipo de serviço. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente o passo inicial mesmo, de fato, né? O que a pessoa que quer procurar entender se ela tem esse direito ou não, vai buscar um serviço de vocês, como que ela deve começar? Bom, a grande maioria das pessoas que chegam no nosso escritório não tem muitas informações. Então, a gente faz um trabalho minucioso mesmo de pesquisa genealógica, a gente entra na vida das pessoas e descobrimos toda a história, toda a genealogia. Então, porque é um processo documental. Então, a gente tem que reunir certidões, desde o meu dante causa, que nós chamamos, até o meu avô italiano, até quem vai fazer o pedido da nacionalidade. Então, esse processo, dentro do nosso escritório, nós fazemos tudo. De genealogia, levantamento de certidões e o processo em si. E aí, nessa busca, né, desses documentos, principalmente em casos de documentos, muitas vezes tem a tradução do sobrenome, e aí falta ali, foi registrado no Brasil com uma alteração, e eu falo até por causa própria da minha avó, que era Matia, e aí virou Matias, e chegou a ter um Martins registrado errado no meio do caminho, e isso talvez seja muito empecilho para muita gente que fica pensando, né, de como buscar este documento. Vocês acabam conseguindo fazer toda essa busca, mesmo com o nome trocado ali, uma letra diferente? Exato, porque antigamente era necessário fazer a retificação desse sobrenome, hoje já não. Porque a gente sabe, quando os nossos avós chegaram, desembarcaram no Brasil, como as pessoas ouviam, escreviam o nome. Então tem essa variação de grafia enorme. Claro, temos que fazer retificação dos atos quando tem dúvida em relação à identidade. Mas se o erro for 2 T's, 2 B's, como no meu caso, no meu sobrenome, isso já não é mais necessário, não é mais um empecilho. Então as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas teve variação, eu não tenho direito. Tenho direito sim, então a gente tem que analisar cada caso e é isso. E eu sei que vocês também auxiliam muito, até mesmo nos documentos que são mais difíceis ali de localização, nessa busca, né, que você falou, dessa pesquisa genealógica. E na construção da história também de muitas famílias, né? Isso chama muita atenção também, né? Tem muita emoção, é a fase que eu mais gosto. Eu adoro apresentar para o cliente quando nós descobrimos toda a história dele. É uma emoção, né? Ali vem fora muitas histórias realmente interessantes. Eles ficam emocionados também. Então a gente faz todo esse trabalho de pesquisa, de entrar na vida das pessoas. Claro, muitos documentos também foi perdido durante guerra, Sim. Então a gente faz reconstrução de documentos. Então, assim, é muito importante a gente analisar essa história, e a pesquisa genealógica é a fase mais importante do processo, porque é a peça-chave para a gente reunir, porque é um processo documental, então a gente tem que concluir e explicar toda a tua história.
Michele, acho que muitas vezes a gente fica numa ansiedade ali de quanto tempo que demora para sair a cidadania, até natural, né? É que muitas vezes a pessoa dá a entrada e logo ela se sente ali muito motivada. Existe um tempo médio ali para quem nos acompanha entender ali realmente essa necessidade de começar talvez um processo não próximo talvez de um planejamento de estudar um filho fora, mas com uma antecedência anterior, planejar isso com quanto tempo antes, mais ou menos? Hoje nós fazemos a grande maioria dos nossos processos através de recurso judicial, que demora um tempo médio de 2 anos. Infelizmente, os consulados italianos presentes no Brasil hoje têm uma fila gigantesca de espera. O consulado italiano de São Paulo são mais de 10 anos de espera, porque são poucos funcionários, a gente é um país com uma descendência enorme, então até é quase que impossível eles atender todo mundo. Então nós fazemos o processo via judicial, que demora um tempo médio de 2 anos. E tem também o processo que você mora na Itália um período para fazer esse pedido da nacionalidade também, vivendo na Itália. Esse processo demora 6 meses. O via judicial não há essa necessidade de ter que ir até a Itália para não precisa viajar para a Itália, pode fazer todo mundo da mesma família, então você pode se reunir com seu pai, com seus irmãos, todos fazerem parte do mesmo processo. Tem um limite ali do número de beneficiários? Não, nós que durante a petição separamos para não ficar um processo muito extenso para a jurisprudência, mas pode ser o número, já fizemos processo com mais de 50 pessoas. Por um lado, acho que traz um benefício também, até talvez seja ali financeiro, de fazer uma divisão com mais membros, né? Acaba tendo ali uma atratividade. Aí tem muitas famílias que acabam entrando ali com mais gente junto nesse Exatamente, grupo, né? Acaba dividindo, né? Esses custos, eles ficam mais econômicos realmente, e a questão do documento também. Inclusive, na hora que você fala ali um pouco dessas vantagens até do processo via judicial, só para a gente entender quais são, de fato, além dessa agilidade, né, que você falou, por exemplo, via consulado, 10 anos, via judicial, processo judicial, 2 anos. Além disso, tem algumas outras diferenças ou vantagens ali em relação a um processo como o outro? Não. Todo o processo é você pedir, porque assim, para a lei italiana, nós já somos italianos, nós nascemos italianos. O que você pede para o governo? O reconhecimento da tua nacionalidade. Quando a gente faz o pedido, é uma frase interessantíssima que eu adoro. Você diz assim: Paula é italiana por sangue, brasileira por solo. Então a gente faz esse pedido. Então é essa apresentação que a gente faz para o governo para mostrar que a gente está pedindo somente o reconhecimento. Nós já somos italianos, nós já nascemos italianos. Muito bonita a frase, por sinal. Michele, tenho muitas dúvidas aqui, imagino que quem está também nos assistindo esteja ali cheio de perguntas, muitas dúvidas para a gente continuar a nossa conversa. Vou para um rápido intervalo, a gente volta dentro de 2 minutos aqui no nosso BMC Talks. Continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui no nosso BMC Talks, falando com Michele Gobbi, entendendo muito mais sobre cidadania italiana, já que muito... Você viu que eu falei até um pouco italiano agora, né, Michele? Entreguei aqui um pouco sangue italiano você já tem. Já tenho. Inclusive, acho que isso é muito importante, você estava comentando no bloco anterior, né, da nossa nacionalidade. É muito difícil quem tem, né, ali a descendência, ser italiano, não se orgulhar muito, né, de ver, de fato, ali essa... Acho que a alegria e a espontaneidade e também acho que a sinceridade são características marcantes dos italianos também, né? Exatamente. Quem que não vai para a Itália que não se identifica? Todo mundo se identifica, porque nós somos, né, fruto daquele país. Então é um país lindo que todo mundo ama visitar. Eles fazem até algumas brincadeiras na internet. Vou conhecer um lugar novo, vou voltar para a Itália. Todo mundo volta para a Itália porque realmente a gente se identifica, a gente se sente em casa. Você está lá há muitos anos, né? Inclusive você, nós somos ali do interior de São Paulo, eu sempre gosto de valorizar aqui o nosso interior. Exato. Jalles, né? Exato. Como que você foi, o que te levou a ir para a Itália e trabalhar tão grande nessa bandeira de ajudar outras pessoas também nessa busca? Paula, eu estou há quase 20 anos fora do Brasil, aliás, há mais de 20 anos fora do Brasil. Eu fui para a Inglaterra, na verdade, foi aí que eu descobri a oportunidade, quanto era importante ter uma dupla cidadania morando fora. E eu fui para a Itália fazer o meu processo sozinha na época, e aí eu acabei conhecendo o meu atual marido, me casei, tive filhas, então assim, a Itália eu morei mais tempo na Itália do que no Brasil. Então, assim, um país que faz parte da minha vida. Quando a gente fala sobre este serviço, né, inclusive você
fundou a GOB, tentando justamente essa missão, acho que de ajudar muita gente a resgatar a sua história, a sua nacionalidade, a ter essa oportunidade também. Eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que vocês realizam, como que de fato, você contou até um pouquinho ali sobre a pesquisa da busca dos documentos, mas o processo como um todo, né? Como que é esse suporte de fato que vocês acabam oferecendo? Bom, quando um cliente entra dentro do nosso escritório, naquele momento ele faz parte da nossa empresa. Então, a gente pega na mão, desde a pesquisa até o passaporte, a gente tenta caminhar passo a passo com o cliente. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho que a gente dedica muito tempo, a gente tem uma equipe maravilhosa, porque eu fico ali 2, 3 anos com cada cliente. Então, a gente acaba fazendo parte da família. E é um trabalho que, quando eu comecei com a GOB, na verdade, eu comecei ajudando amigos. E foi daí que tudo começou, né? O trabalho de consultoria. Mas é um trabalho muito agradável, nós amamos aquilo que a gente faz e a gente faz com muito amor. A gente estava falando, né, até anteriormente sobre o processo via ali judicial. Quando sai o reconhecimento de fato ali da cidadania, quais são os próximos passos para que então, né, o brasileiro que agora tenha essa cidadania comece de fato poder conseguir aproveitar estes benefícios? Vamos lá, a partir do momento que você é reconhecido pelo Fórum Italiano, né, quando sai a sua sentença, que a gente chama de ordinança, quando sai a sua ordinança de reconhecimento, ainda tem algumas fases, porque a Itália é um país muito burocrático, a gente é o berço da burocracia, então tem a fase da transcrição dos atos, então você vai ter a tua certidão de nascimento também transcrita na Itália, então é com essa certidão que você vai se inscrever no consulado italiano para depois fazer o passaporte, são várias fases, né? E por isso que até eu perguntei anteriormente em relação a esse planejamento com um pouco mais de antecedência, né? Se a pessoa tem ali talvez um interesse de um filho que já é adolescente estudar fora, o importante é começar, você falou 2 anos mais ou menos o processo via judicial, tem todos esses trâmites. É importante ter um pouco desse planejamento com antecedência. Exato, e tem um processo administrativo também, que é o processo que você tem que morar na Itália. Nós já tivemos muitos clientes que precisaram fazer de forma rápida, porque teve uma proposta de emprego muito interessante, e é uma forma mais rápida de você fazer o processo. Claro que isso te custa todo o empenho de estar vivendo ali, fazendo todo o trâmite local. Além do benefício que a gente até comentou, você falou anteriormente, sobre a possibilidade até de subsídios ou bolsas de estudos, agora especificamente para trabalho. Existe algum outro tipo de suporte ou benefício que é oferecido pelo governo italiano ali para cidadãos recém-registrados que desejam se estabelecer no país? Bom, você Saúde, pode, de repente. sim, você se inscreve no programa público de saúde, que realmente é excelente, funciona muito bem. Hoje, na Itália, se você tem que ir ao médico, você vai no médico que está no hospital público, porque é como uma referência. Então, é um pouco diferente do Brasil. Então, os médicos da rede pública são realmente sinônimos de referência e de confiança. Então, a saúde pública funciona muito bem. As universidades você pode estar pagando preço como cidadão local, que a grande maioria são gratuitas, então vale muito a pena essa oportunidade de faculdade, inclusive. Nós temos muitos clientes que estão hoje concursando, fazendo faculdade na Itália, usufruindo desses benefícios. Michele, e como que funciona o AIRE em si, né? Como que a gente, por exemplo, quem o retira, consegue mantê-lo ali atualizado, mesmo ficando fora, mesmo que só tenha ali essa cidadania, não vá para viver na Itália, mas ainda consiga manter ele atualizado? Bom, o que é o AIRE, Paula? O AIRE é o registro de todo cidadão italiano que não mora na Itália. Então, a Paula, por exemplo, tem a nacionalidade italiana registrada num consulado mais próximo de você, o consulado italiano de São Paulo, por exemplo. A partir do momento que você faz o AIRE, você consegue fazer o seu documento de viagem, que é o passaporte, para você e para os seus filhos. Esses dados têm que estar sempre em ordem. Por quê? Porque senão você não consegue renovar seu passaporte. Então, assim, mudou de apartamento, avisa o consulado, porque se perder o passaporte, precisa renovar, não vai conseguir. Então, esses dados têm que estar sempre em ordem. Mudou para o Rio de Janeiro, transfere para o consulado do Rio de Janeiro. Mudou de país, você vai se inscrever no consulado italiano mais próximo de você. Você tem que acompanhar. A Itália, ela quer saber onde mora cada cidadão. Interessante. E até falando um pouquinho mais da GOB, né? A gente estava falando, você falou ali todo esse suporte, esse acompanhamento. Eu sei que vocês também têm atuado no mercado imobiliário, né? Nesse setor imobiliário.
Como surgiu, de fato, essa ideia de incluir a assessoria, até mesmo para compra de imóveis na Itália, nesses serviços que vocês acabam oferecendo também? Bom, a gente sempre quis oferecer mais serviços para os nossos clientes, né? Porque você sabe que hoje o mundo está muito globalizado. As pessoas, antes era quase uma coisa impossível, hoje as pessoas compram imóveis fora do Brasil. No início nós fazíamos sempre como ajuda, eu preciso comprar um imóvel, e a gente decidiu implementar isso como um serviço da GOB. Então hoje nós estamos trabalhando sim, graças ao nosso CEO de fazer toda a pesquisa, a gente tem trabalhado com venda de imóveis, hotéis, fora mercado, né, diretamente com os proprietários, hotéis, imóveis, leilões. A Itália é um país, hoje está uma grande oportunidade para comprar, porque está mais econômico comparado com Portugal, por exemplo, que hoje é um país que os brasileiros adoram ir morar, mas está extremamente inflacionado. A Itália ainda, você consegue comprar ótimas oportunidades, imóveis, vinícolas, enfim. Nós não somos agência imobiliária, Paula. O nosso trabalho é o que você quer, o que você procura. Eu quero um apartamento em Roma. Nós vamos procurar o apartamento que você deseja em Roma. Como que é a característica desse apartamento, o que você procura. Então, é um trabalho de consultoria mesmo, da gente procurar o que o cliente quer. E aí você acaba, de alguma forma, talvez servindo ali 360, né, para esse cliente, esse suporte. Primeiro você falou muito em relação a buscar os documentos, esse cuidado em trazer a história da família, mas também começou ali com essa necessidade que você falou, preciso de um imóvel, foi trazendo essa orientação, acaba dando atender ali mesmo, né? Atender os nossos necessidades. clientes em tudo que eles precisam. Eu quero comprar um imóvel, e hoje os brasileiros têm comprado muito na Europa. Então A questão do imóvel, tem várias notícias, inclusive, que chamam muita atenção. São muitas oportunidades interessantes mesmo. Sim. E não é tão burocrático? Como que funcionaria ali, mais ou menos, essa questão? Sim, a Itália é um país burocrático, mas nada com uma assessoria, com uma empresa jurídica junto com você que não vai facilitar toda essa compra. Então, é como comprar no Brasil. Então, assim, tem que ter uma estrutura, você tem que ter alguém que te assessore em tudo, mas é simples, é normal, não tem segredo nenhum. Mas acaba sendo mais, talvez, ali facilitado para quem, então, é o cidadão, não especificamente quem quer comprar ali um imóvel apenas para investimento. Sim, claro. Você sendo cidadão italiano, por exemplo, vai facilitar a questão de financiamento, porque a Itália vai financiar para os cidadãos italianos, né? Para cidadão europeu em geral. Talvez na questão do financiamento, mas para comprar não. A Itália é um país hoje, por exemplo, a Toscana tem muitos americanos, gente do mundo todo que compra imóvel na Itália. Então, não é tão difícil. Você falou em Toscana, quais regiões ali italianas são mais promissoras, né, nesse investimento imobiliário atualmente? Bom, comprando num grande centro, você nunca vai perder dinheiro, né? Como Milão, Roma, por exemplo. Mas a Toscana a gente sabe que é o desejo de todo mundo. É uma região muito rica, cara também, mas é um investimento realmente, né? Se você não vai morar nesse imóvel, você pode alugar muito bem para temporada. Então, eu acho que a Toscana ela é muito procurada por estrangeiros. Milão também. Milão é uma cidade extremamente internacional, aí, com a moda e tudo mais, as grandes universidades. Então, Milão, Roma, eu acho que os grandes centros, sim. Mas, claro, se você quer mudar realmente estilo de vida e quer ir para Sicília ou para alguma cidade, para alguma província, por exemplo, a Puglia foi muito descoberta ultimamente, né? Se fala muito da Puglia hoje. Então, ainda tem algumas áreas que é um pouco mais econômica para fazer investimento. Bom, tem outras perguntas aqui para fazer um momento consultoria, vamos dizer assim, com vocês. A gente vai para mais um rápido intervalo, Michele, volta daqui a pouquinho. Obrigada. Você que está acompanhando aqui a nossa programação, continue com a gente. BBC Talks volta já já. De volta aqui, BMC Talks, falando mais sobre cidadania italiana. Estamos falando com Michele Gobi, falamos nos blocos anteriores muito sobre os benefícios, as oportunidades, né, de fato ali os serviços oferecidos. Mas, Michele, para a gente entender, principalmente quem está começando essa busca pela cidadania italiana, quais são os erros mais comuns que eles podem ser evitados nesse processo? A pessoa, quando vai procurar, né, saber sobre a cidadania italiana, informações, eles cometem muito erros procurando na internet,
perdem anos, às vezes, procurando uma certidão do teu avô e que você não vai encontrar, porque você está procurando em lugar errado, em formas erradas. Então, você tem que confiar numa empresa para fazer todo esse trabalho, porque é um investimento mesmo para a sua vida, confiando numa empresa que vai fazer toda a pesquisa para você e todo o processo. E vocês, você até falou bastante ali sobre todo este suporte que vocês acabam fazendo hoje com os clientes. Sei que a GOB é uma grande referência, inclusive em cidadania europeia aqui no Brasil. A gente abre até esse espaço para falar mais, até por conta desse reconhecimento que vocês têm a nível nacional aqui no Brasil. O que você acredita que de fato seja ali o principal diferencial que acabou levando de fato ali a GOB ter esse reconhecimento? O nosso trabalho hoje é ser uma consultoria 360 graus para o nosso cliente. Então, ser um concierge. O que o cliente deseja, a GOB pega na mão e vai atrás. Não só de cidadania, mas sobre o investimento imobiliário, sobre, enfim, compra de imóvel, na Itália em especial. Então, é o nosso trabalho realmente de auxiliar o cliente em todas as formas. Michele, inclusive, falando um pouquinho mais sobre a importância dessa assessoria que você estava falando, a GOB faz esse trabalho, inclusive tem esse reconhecimento, acaba sendo aí uma grande referência aqui no Brasil para brasileiros que buscam essa cidadania europeia, italiana no caso. Eu queria entender um pouquinho da tua visão, né? Qual é o principal diferencial que você acredita que acabou levando a GOB a ter esse reconhecimento aqui no Brasil? O nosso trabalho de consultoria vai 360 graus para o nosso cliente. Nós temos escritórios hoje em São Paulo, no interior de São Paulo, em Portugal e na Itália. Então, a gente tem todo o suporte jurídico para prestar o máximo de serviço possível para o nosso cliente. Traz aí, de fato, também mais celeridade, você acredita, né, nessa confiança, né? Muitas vezes as pessoas brasileiros ficam um pouco, talvez, reticentes ali, mas essa confiança acaba sendo aí um grande diferencial pelo time todo de vocês. Com certeza. Eu não seria nada se não fosse o nosso time. Nós somos hoje praticamente 30 pessoas dentro do escritório para fazer isso acontecer. Michele, olhando para o futuro, né, pensando ali um pouquinho mais das tendências, como que você enxerga esse mercado de dupla cidadania, como de fato a GOB planeja continuar inovando nesse segmento? Bom, além da cidadania, né, a gente falou da questão do investimento imobiliário, de um trabalho de concierge mesmo para o nosso cliente. Então, a gente quer prestar o máximo de serviço possível para o nosso cliente, tudo que for relacionado à dupla cidadania Itália e Brasil. Para quem busca, né, acho que muito essa possibilidade, para quem sonha em viver na Itália, você falou bastante sobre estar próximos dessas famílias, de entender essa história. Não sei se teria algum caso específico, né, interessante que você até pudesse compartilhar com a gente. Você mencionou ali naquela busca sobre os documentos, sobre a parte genealógica. Isso é uma das partes mais emocionantes ali do processo. Você já viu alguma história talvez marcante que você possa compartilhar com a gente? Com certeza, várias. Várias. Nós tivemos casos muito complexos, Paula, muito complexo da gente demorar anos para conseguir encontrar a certidão do italiano. Da família até ter desistido já. Tipo, não vamos conseguir, Michele, já são 20 anos de procura, nós não vamos encontrar. Porque algumas províncias na Itália não tem registros online. Hoje está muito mais fácil fazer pesquisa, porque com a internet... mas há 15, 20 anos atrás era tudo muito mais difícil. Então foi uma emoção muito grande, em especial para essa família, que depois de 20 anos, nós demoramos 3 anos para encontrar a certidão do italiano, né, para eles. Mas assim, tem imensas histórias, esse trabalho de pesquisa é incrível. Algumas regiões não têm arquivos online, então é um trabalho minucioso de fazer manualmente mesmo, de ir nos arquivos de estado, nos municípios, a procurar essa documentação. Assim, a gente faz parte dessa história com cada cliente. Interessante, e até a gente percebe até na forma como você fala o quanto vocês de fato acabam se envolvendo, né, ali muito nessa busca e nessa amizade também que acho que acaba surgindo aí muito com muitos clientes. Eu volto para aquela questão, até perguntei anteriormente, você está lá há mais de 20 anos, como que surgiu a ideia de ser esse suporte, de trazer esse cuidado, né? Talvez ali você falou, né, que você fez isso por pernas próprias, como que foi, de fato, os principais desafios em sair do interior aqui de São Paulo, sair de Jales
ir para a Itália e montar uma empresa que hoje acaba se tornando aí grande referência? Bom, toda a história começou comigo, né? Como eu disse, foi uma necessidade minha de saber o quanto isso era importante estando lá fora. O quanto isso me abria portas, estando com o passaporte europeu em mãos. Então, a GOB, eu comecei ajudando amigos, que foi virando uma empresa, foi criando uma paixão enorme. Hoje nós já fizemos mais de 10 mil famílias. Então, assim, a gente tem muita história para contar aí durante esses 15 anos de trabalho. Muito legal, não daria para contar. Eu perguntei se tinha algum caso ali específico, mas são muitos casos, imagino. Até é difícil selecionar um ou outro ali para chamar, né, um pouquinho mais de atenção, mas acho que muito bem pontuado isso que você falou, mais de 20 anos. Imagina a felicidade dessa família quando ela recebe um documento, ou dessa que eu tô falando, mas de outras ali, quando acabam recebendo essa aprovação. Deve ser muita muito emoção, satisfatório, né? Porque nós que somos filhos, né, de descendentes, que somos filhos de imigrantes, nós não sabemos de onde nossos avós vieram. Então, chegar até onde eles saíram, onde eles viviam, é uma emoção enorme de você visitar ali o vilarejo onde eles nasceram. Então, isso faz parte para fechar um ciclo, para a gente saber de onde nós viemos, onde é que começou toda a minha história. Michele, a gente faz mais um rápido intervalo, tenho mais dúvidas aqui, você que está acompanhando o nosso BMC Talks, continue com a gente, voltamos dentro de 2 minutos. Estamos de volta aqui no nosso BMC Talks, falando mais sobre cidadania italiana. Michele, entender um pouquinho, né? Eu sei que são muitas dúvidas aqui em relação a esse tema, e você deve estar muito acostumada, até mesmo dos brasileiros ali, tirando bastante dúvidas. Mas eu queria entender um pouco, de uma forma em geral, né? Eu sei que é até difícil falar em valor, em preços, em custos, mas muitas vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas tentam, de fato, entender se é viável, se cabe no orçamento, no investimento ali dela. Quanto que você poderia compartilhar com a gente em relação a custos deste processo? A gente sabe que é um processo longo, tem muitas documentações, mas uma média ali que você pudesse compartilhar com a gente. Bom, Paula, essa pergunta é uma das que mais chega no nosso escritório. Então, assim, o valor do processo, ele é acessível comparado ao investimento. Então, você vai estar deixando uma herança para o seu filho. E isso não tem valor. Então, é muito importante a gente analisar também cada caso, cada orçamento para as famílias são individuais, então tudo vai depender da quantidade de documentos, da quantidade de pessoas envolvidas. Claro, quanto mais pessoas participando do processo, fica mais econômico, mas a gente não pode deixar de falar que não é um gasto, mas é um investimento para os seus filhos. Você falou em herança, achei interessante aí. Acaba sendo uma verdadeira herança cultural e familiar, conecta gerações também. E talvez, né, além de manter viva ali as raízes, né, de uma história compartilhada, essa herança você enxerga, né, como você fala ali, numa possibilidade de manter sempre viva essa geração por outras gerações, de ter essa abertura, inclusive a possibilidades de estudos, a trabalho. Exatamente, porque a nacionalidade ela é transmitida de pai para filho, então você vai continuar dando essa sequência. Então eu vou deixar essa herança para os meus filhos, que vai deixar para os filhos deles e assim consequentemente. Então é muito importante a gente falar dessa transmissão, dessa oportunidade que você vai estar deixando. Você falou ali em transmissão para filhos, né? E para cônjuges, sempre tem acho que essa dúvida, né? Os cônjuges que teriam ou têm esse direito à cidadania italiana, como que funciona o processo de reconhecimento, obtenção ali desses direitos relacionados? Bom, o cônjuge tem direito? Tem direito. A Itália, em 2019, fez algumas alterações nas leis. Então, o meu marido tem direito desde que a gente tenha mais de 3 anos de casados, tá? E ele tem que passar por uma prova de proficiência da língua italiana, nível B1. Então, assim, tem que ter um conhecimento importante da língua para conseguir passar nessa prova e para fazer o pedido. Então, isso prejudicou bastante, porque antes nós fazíamos os processos para os nossos clientes e, de consequência, pedíamos para o cônjuge. Hoje já ficou um pouco mais complicado porque tem a questão de estudar a língua italiana, porque a Itália implantou a prova de língua não só para naturalização por matrimônio, mas para quem está em solo italiano. Se você vive na Itália há mais de 10 anos, você pode também pedir a nacionalidade passando por uma prova de língua italiana.
Já o solicitante não passa por essa prova, né? No primeiro requerimento, não. Não, porque a lei compreende que se você é filha de italiano, você fala italiano. Então, a única exceção à regra da transmissão para naturalização é para casamentos celebrados antes de 27 de abril de 83, que tem um direito garantido ali. Então, nesse caso em específico, por exemplo, os meus pais se casaram em 1977, nesse caso a minha mãe não teria necessidade de fazer a prova italiana. Mas para os casamentos celebrados depois de 83, precisa da prova de língua. E, no caso, não se consegue, então, o cônjuge requerer a cidadania neste mesmo processo. É preciso esperar para poder dar essa sequência. Exatamente. Depois da conclusão do seu processo, você pede para o seu marido, desde que ele passa na prova de língua, você faz esse pedido para ele. Agora, falando de imigração, porque a gente tem muito essas perguntas no escritório mas eu vou mudar para a Espanha, vou mudar para algum país da Europa, e meu marido? O seu marido vai poder migrar com você porque você é cidadão europeu. Então, ele vai ter o mesmo direito para trabalhar, para estudar. Então, também abre oportunidades para o seu marido. Michele, falando até um pouquinho mais ali em relação aos benefícios como um todo, a gente até falou anteriormente sobre possibilidade de investimentos em setor imobiliário, até um suporte interessante que vocês acabam oferecendo. A gente tem muitos investidores, né? O canal, inclusive, ali muito nichado para investidores e empreendedores, empresários que nos assistem. Quem deseja empreender fora do Brasil, né? Olhando principalmente ali a Itália, a cidadania ela pode, de alguma forma, facilitar a oportunidade de negócios, algum tipo de incentivo fiscal, abertura de mercados? Como que funciona? Com certeza, né? Com certeza, tendo em mãos o passaporte italiano, um passaporte europeu, vai abrir um pouco mais de oportunidade no quesito financiamento. Hoje a Itália está aberta, esse nosso trabalho de concierge, de imobiliária, estamos à procura de investidores, especialmente para a questão de hotelaria italiana, então, especialmente nas grandes cidades, Florença, Milão, Roma. Tem grandes oportunidades de compra, então tem grupos de investidores brasileiros, inclusive, comprando em território italiano. Como fundos de investimentos? Ali exatamente. São fundos de investimento que para comprar esses grandes redes de hotéis. Um mercado que tem ainda, acho que é muito a ser explorado, ainda com muitas possibilidades. Exatamente, porque as pessoas se assustam um pouco, talvez, da burocracia italiana. Então é muito importante esse nosso trabalho de consultoria para mostrar que é complicado. Claro que é complicado, nada é simples, mas com uma consultoria a canto, com você vai conseguir comprar. Nossa equipe jurídica está à disposição dos nossos clientes para fazer todo tipo de pesquisa e acompanhar na compra e venda desses imóveis. Você estava falando muito aí até sobre essa possibilidade de fundos, né? Essa atratividade quando olha ali para o mercado ainda imobiliário, um dos diferenciais também que vocês acabam tendo na GOB é uma curiosidade. Por que o mercado italiano tem atraído muito assim tantos olhares dos investidores brasileiros? Bom, não podemos deixar de falar que a Itália é um dos países mais amados do mundo, né? A qualidade de vida é incrível, a educação gratuita, mandar o seu filho para uma escola pública na Itália é totalmente natural e são excelentes. A culinária, a Itália hoje está dando muitas oportunidades imobiliárias, financiando inclusive para estrangeiros. Então, por que não unir a nossa paixão pelo país e fazer um investimento também? Como que é a questão da segurança pública na Itália? A Itália é um país que não existe violência, né? As nossas casas não têm essa segurança que tem aqui, esses muros e portões. Então, assim, a Itália é um país incrível para morar, experiência própria. Então, é um país não só de qualidade de vida, culinária, a educação, saúde pública. Ficaríamos aqui o dia todo falando bem do nosso país, mas a Itália é um país de grandes oportunidades, inclusive para os investimentos. Você falou ali da culinária, não dá para também, né, deixar de falar que a comida boa acaba sendo aí um grande atrativo, né? Exatamente. A Itália é um país maravilhoso pela culinária, conhecido no mundo todo pela culinária. E é interessantíssimo. Michele, para a gente encerrar aqui, queria que você deixasse aqui, compartilhasse com a gente, principalmente seus contatos, quem está aqui, né, nos assistindo, quiser fazer este processo, como encontrar a Michele Gobi. Bom, Paula, nós estamos presentes nas redes sociais, temos o nosso site,
Eu procuro semanalmente colocar conteúdos muito interessantes sobre leis, sobre direitos à nacionalidade, investimentos. Então, estamos presentes 24 horas por dia nas redes sociais. Tá certo. Michele, quero agradecer. Muito obrigada. Prazer poder recebê-la aqui, inclusive, né, vindo direto da Itália aqui para os nossos estúdios, compartilhar essa possibilidade com o nosso público. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Paula, pelo convite. Muito obrigada. Até mais. Falamos com Michele Gobbi, tentando entender muito mais sobre este processo de cidadania italiana, inclusive, né, com um número muito alto de brasileiros com direito, com necessidades, né, ou até mesmo com ambições e sonhos de ter esta cidadania. O BMC Talks de hoje fica por aqui. Agradeço a sua presença, a sua companhia. A gente se vê em breve na nossa programação. Tchau, tchau.